Boa tarde a todas e a todos. Então, a gente está ao vivo mais uma vez com o quarto episódio do programa Processamento de Alimentos para Curiosos. Esse programa é criado pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, em parceria com a ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. E no episódio de hoje, nós vamos falar tudo sobre a nova rotulagem de alimentos, que vai começar a ser implementada no Brasil em outubro. Vamos falar sobre as principais mudanças, as novidades que vão aparecer nos rótulos e vamos conhecer um pouco mais sobre aplicações dessa nova rotulagem a um grupo importante de produtos da indústria. E para apresentar esse tema, a gente trouxe um convidado muito especial, o Alexandre Novak, que é o diretor de assuntos regulatórios e científicos da ABIA. É um profissional curioso e expert no assunto. E também trazemos mais uma vez a professora Mina Gigante, que vai mostrar para a gente que a ciência não para e se aplica muito bem à área de rotulagem também. Vai mostrar que ela continua evoluindo e as tecnologias empregadas na indústria de alimentos e a rotulagem também evoluem. Gente, a vocês que nos acompanham, vamos lembrar que vocês participam do nosso programa enviando as suas perguntas aqui no chat do nosso canal do YouTube. No final das apresentações do Alexandre e da Mina, nossos convidados vão responder as perguntas que nós vamos ler aqui ao vivo. Então, Alexandre, muito obrigado por estar aqui com a gente. Passo a palavra para você para falar sobre esse assunto tão importante no momento. Boa tarde, curiosas e curiosos. Muito obrigado aí pelas palavras, Juliana. Eu estava morrendo de vontade de participar aqui desse evento, desse canal. Tenho acompanhado aí de uma maneira curiosa aí os outros episódios e fiquei muito feliz quando teve aí o convite para a gente poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa história. Afinal de contas, é uma história curiosa e longa e importante, né? Então, compartilhar um pouco, vou compartilhando minha tela só para vocês me garantirem que estão vendo bem, ok, está tudo em ordem, a tela, som, tudo certo? Vamos em frente. Bom, falar de rotulagem não tem coisa mais sexy do que falar de rotulagem ultimamente, né? É um assunto que, além de muita gente gostar de falar, muita gente ter curiosidade, é um assunto importante que a gente deveria realmente, minimamente, compreender o que está acontecendo e o que tem ali como informação, não? Porque a informação ela é importantíssima e se ela está na rotulagem, ela tem uma importância ainda maior. E é mais importante do que qualquer coisa, a curiosidade leva à educação, a educação leva à boa informação, que a gente tem que tomar cuidado com a informação que não é de muito boa qualidade. Como é um assunto que muita gente tem curiosidade, muita gente gosta de falar. Então a gente pede aí, vamos prestar atenção, vamos nos educar, mas vamos nos educar com boa informação. Não? Quando o assunto é rotulagem, então, gente, a gente escuta de tudo um pouco no mundo. Aqui, fora daqui, todo mundo sabe um pouco, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo entende. Mas, assim, de verdade, a coisa mais importante é o que é que eu faço com isso? Né? Porque uma coisa é as pessoas saberem o que está escrito ali, eu sei isso, eu sei aquilo outro, olha, no rótulo do produto tem isso, tem aquilo, mas o que é que eu faço com isso? Essa decisão você toma se você sabe direitinho, se você foi devidamente educado, se educou a respeito dessa informação. Então, e agora está nesse momento, certo, Júlia? Como o Júlia colocou. Tá esse frisson no ar aí, tá outubro está chegando, alguma coisa vai acontecer no mês de outubro, a rotulagem dos produtos. Calma, não vai acontecer nada demais, as trombetas não vão derrubar o muro de Jericó. O que vai acontecer agora em outubro, na verdade, já está acontecendo. A rotulagem de alimentos no Brasil ela já é regulada desde sempre, e a rotulagem nutricional especificamente desde 1998. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 1998, estabeleceu os primeiros critérios para que ao rótulo dos produtos, os alimentos, trouxessem a informação sobre a composição nutricional dos alimentos. Lá em 98 era uma tabela bem simplesinha,
tinham poucos nutrientes, valor calórico, carboidrato, gordura total, proteína, era bem simplesinha, era voluntário, inclusive, e de lá para cá ela foi evoluindo em função de demandas do consumidor, foi evoluindo em relação às demandas da ciência. Ciência e consumidor andam de mãos dadas quando a gente fala em termos de rotulagem. Tiveram algumas atualizações, a princípio passou até a declaração de colesterol e gorduras trans, depois a gente fez uma tabela harmonizada no Mercosul, e aí a última atualização que tinha sido feita na rotulagem nutricional tinha acontecido em 2003. Faz bastante tempo isso, e então, nesse período todo, de 2003 até 2014, a Anvisa ouviu os consumidores, ouviu o mercado, e uma das principais queixas, um dos principais pontos de melhoria que a Anvisa escutou, dizia respeito a aonde está a tabela. Ué, mas como é que eu acho essa tabela? Por quê? Porque as regras que a gente tem lá em 2000, definiu em 2003, que a Anvisa definiu, ela não traziam critérios de legibilidade. O que a gente chama de critério de legibilidade? Uma padronização. Ela dizia o que as tabelas precisavam ter, mas ela não diz como as tabelas precisam ser. Então, as empresas, as agências de design, todo mundo saiu fazendo suas tabelas, entendendo da melhor maneira para o seu consumidor, da melhor maneira adaptada para aquela embalagem, para aquela rotulagem, para as cores que estão ali, mas não necessariamente acaba resultando num processo de bato o olho e vejo. Hoje a gente tem uma diversidade grande de cores e modelos de tabela, e isso traz uma certa dificuldade para o consumidor, uma dificuldade, uma queixa com razão por parte dos consumidores. Né? Aí, então, em 2014, a Anvisa chamou a sociedade civil organizada, chamou a universidade, chamou o centro de pesquisa, chamou a indústria, chamou todo mundo e disse, olha, está na hora da gente fazer uma atualização no que diz respeito à rotulagem nutricional, porque faz tempo que a gente não mexe com isso. E a gente tem aqui vários fatores, coisas modernas, coisas que avançaram no mundo, e de 2014 até 2020 foi um processo muito bacana, coordenado pela Anvisa, através de uma ferramenta chamada análise de impacto regulatório, aonde você define claramente qual é o problema e a partir daí você vai buscando as soluções. Então, o maestro dessa orquestra foi a Anvisa, e a Anvisa ia fazendo as perguntas, todo mundo estava respondendo, o setor produtivo respondendo, a sociedade civil respondendo, o Instituto de Pesquisas respondendo, a sociedade, o consumidor respondendo, e aí foram se amadurecendo e foram se materializando as soluções, e aí, em 2019, em setembro de 2019, tudo isso foi colocado numa consulta pública, e em outubro de 2020, isso se transformou numa RDC e numa instrução normativa. A RDC diz o que precisa ser feito, a instrução normativa diz como a gente precisa fazer. De uma forma muito didática e muito direta, todas essas solicitações, esses problemas, alguns a gente pode até chamar de problema, apresentado pelos consumidores, a Anvisa encontrou solução e ela decidiu por soluções para eles todos. Aqui nós vamos olhar para duas frentes que resumem todas elas. Uma delas diz respeito a critérios de legibilidade. Se estava difícil para o consumidor encontrar a tabela porque não existia uma padronização, encontrar os valores, fazer comparação entre os valores, agora, a partir de outubro, regras, critérios padronizados para todo mundo. Todas as tabelas terão fundo branco, letra preta, letra, número, elemento da tabela, linha, tudo vai ter que ser preto. Tem modelos que a Anvisa autorizou, são 2 tipos de modelo, tabela ou uma tabela linear. Essa tabela, ela pode aparecer de algum outro formato em função do número de ingredientes que tem aqui, em função do espaço que ela vai ocupar. E somado a isso, outros critérios que a Anvisa estabeleceu, como, por exemplo, a tabela agora ela vai para ser obrigatoriamente junto da lista de ingredientes, num único painel, ou seja, fica ainda mais fácil de ser localizado. Tudo isso
com o objetivo do quê? De facilitar o acesso à informação. O consumidor encontra a informação. A gente vai ter uma coluna por 100 gramas, que vai ser importantíssima para a gente entender a rotulagem frontal, e a tabela, uma coluna das quantidades dos nutrientes por porção de consumo e pelo VD. E tem a rotulagem nutricional frontal, que é a grande novidade, que é a grande inovação. A rotulagem nutricional frontal é um selo que vai aparecer no painel frontal, painel principal dos alimentos, quando eles forem elegíveis a ter esse selo, alto em, e esse selo está vinculado à quantidade por 100 gramas dos nutrientes: açúcar de adição, gordura saturada ou sódio. Meu Deus do céu, mas isso significa o quê? Isso vai trazer, o que é isso? Isso é um problema, então quando eu ver o selo, eu tenho que sair correndo. Ah, é um selo, tem um negócio preto no painel principal do meu produto aqui. Calma, não é nada disso, é simplesmente uma ferramenta para chamar a sua atenção, consumidor, para chamar a nossa atenção da presença desses nutrientes importantes em saúde pública naquele produto. Mas, olha, é uma quantidade por 100 gramas, não necessariamente aquilo que você vai consumir. Ah, e isso aí surgiu da onde? Isso aí vem desde a década de 90, vem sendo discutido e implementado no mundo afora. Se a gente olhar para o mapa e fizer, passar um olhar aqui no sentido horário, a gente vai ver que as coisas começam na Europa, com modelos com vários nutrientes, modelos coloridos, e aí eles vão chegando ali na Ásia e vão se transformando em modelos monocromáticos com menos nutrientes, e quando desembarca aqui na América Latina, aparecem esses modelos semi-interpretativos e monocromáticos e modelos de advertência monocromáticos. E aqui aparece uma coisa diferentona, né? Aqui, em vez da informação, alguns países optam por usar essa ferramenta como uma ferramenta de advertência com um objetivo específico aí, que seja para combater a obesidade, ou como aconteceu no México, até para combater a pandemia. Então, este é um grande diferencial, um ponto de muita atenção por parte do consumidor, porque o Brasil foi na direção de que o mundo está indo. É uma informação, é uma ferramenta para informar e não uma ferramenta para separar, justificar, alertar ou classificar o alimento. Hã? Sempre foi assim. Desde que o Códex, em 1985, definiu os primeiros guidelines, as primeiras regras, os primeiros critérios para rotulagem nutricional, o objetivo sempre foi informar. Nunca foi dizer que um produto é melhor que o outro, ou dizer que esse é saudável ou aquele não é. É informação. Informar para que o consumidor possa fazer as suas melhores escolhas. E quem não sabe se comunicar vai trazer um problema, porque a comunicação ela é extremamente importante. Comunicação diz respeito à educação. O nosso papel hoje, dentro desse processo todo, é de levar a educação, de explicar para o consumidor exatamente o que significam cada uma dessas ferramentas. Né? Um exemplo de uma boa comunicação e de um bom processo de educação aconteceu século passado, retrasado, há muito, muito, muito tempo, em algum lugar distante dos Estados Unidos da América, quando depois de um surto que aconteceu por doenças transmitidas por alimentos, levando à morte até do 12º presidente dos Estados Unidos da América, na sequência, quando o Abraham Lincoln assume a presidência, ele cria o USDA, que tem até hoje, e a primeira decisão que o USDA toma é informar, obrigar a informar aos consumidores americanos que alguns leites são pasteurizados, outros leites não são pasteurizados. Essa informação significa o quê? Significa o leite pasteurizado é mais seguro do que o leite não pasteurizado. Pode consumir com tranquilidade. Não quer dizer que um é mais saudável ou menos saudável. É uma questão de segurança e de boa informação, de boa comunicação, que até hoje a gente usa. Está muito clara a intenção da Anvisa com relação a isso, desde o princípio, quando ela estabelece os pontos de melhoria e as soluções que ela encontra. Aqui tem alguns trechos do voto da doutora Alessandra, que foi a diretora responsável pelo projeto, pelo processo todo, a relatora, onde ela afirma que o objetivo não é impor escolhas nenhuma, o objetivo é levar a informação. Rotulagem não tem o papel de intervir, rotulagem tem o papel de informar. E no Brasil, decidiu-se pela
pelo uso de 3 macronutrientes em função do contexto epidemiológico brasileiro. Né? Então, é isso. Um rótulo do produto, a embalagem do produto, quando eu vou lá, tem uma quantidade enorme de dados, de mensagens, para que o consumidor observe e seja atraído para aquele produto. Ali tem muita informação, ali tem algum conhecimento, e eu preciso transformar tudo isso na sabedoria de fazer a melhor escolha para a minha dieta, para a minha história, para aquilo que eu decido. E, de novo, temos que tomar cuidado com isso, porque excesso de advertência, tudo vira advertência, que é o que acontece em outros países. Quando tudo é, tudo deixa de ser. Então, é muito claro e muito objetivo a decisão, e muito inteligente a decisão da Anvisa de usar esta ferramenta para levar uma informação, porque chame a atenção do consumidor. Olha, vem aqui, presta atenção, veja lá na tabela a quantidade de sódio, açúcar de adição ou gordura saturada presente nesse produto, e não, olha, se afaste daqui. Okay? Essas decisões tomadas em outros países acabam bagunçando, embaralhando tudo e acabam transformando uma boa informação em alguma coisa que o consumidor não sabe direito o que fazer com ela. Nós estamos para quem acha que está chegando ou no começo ou no fim dessa jornada, nós estamos na metade dessa jornada, estamos ainda no sopé do morro. Né? Por quê? Porque se as normas foram publicadas lá em 2020, nós estamos finalizando o processo de preparação, e preparação significa também educar o consumidor, contar para o consumidor o que é que ele vai ver a partir agora do dia 10 de outubro, que gradativamente os produtos vão entrando no mercado, e a gente tem um tempo aí para que todo o mercado se adeque, que todas as embalagens sejam substituídas e sejam adequadas a essas novas regras. Né? E depois disso, a gente vai passar ainda por um processo de avaliação. É uma novidade também, a Anvisa vai ver se todo mundo fez o seu dever de casa, se a gente fez a implementação de forma correta, se o consumidor está entendendo, se ele foi educado corretamente, porque ele pode ser educado de outra maneira. E aí, como que esse mercado também utilizou isso de uma forma positiva na melhoria do perfil nutricional dos produtos. Ok? Da nossa parte, a gente está trabalhando bastante para educar o consumidor, a gente tem feito treinamentos, a gente tem participado de palestras, e aqui uma coisa que eu queria deixar para todo mundo aí é a plataforma Olho na Lupa, www.olhonalupa.com.br. Se sua mãe, Júlia, perguntar para você o que é gordura saturada, gordura trans, não precisa responder, nem precisa pedir para ela ligar para a Mirna, pode falar assim para ela, olha, lê lá, www.olhonalupa.com.br, mas como nós somos pessoas privilegiadas, a gente tem aqui, na sequência, a professora doutora Mirna, que vai dar uma aula sobre gorduras para a gente explicar por que a gordura saturada está aí no rótulo do produto, qual a importância dela, o que a gente vai precisar fazer para melhorar o perfil desses produtos e tudo mais. Eu agradeço de novo. Passo a bola para você, Julian. Obrigado e fico aqui à disposição das perguntas dos curiosos. Ok, Alexandre, muitíssimo obrigado pela sua palestra, por nos ajudar a compreender esse assunto tão importante, por aguçar nossa curiosidade por esse assunto tão interessante e tão atual que é a rotulagem. E agora que a gente já aprendeu um pouco, já sabemos um pouco sobre a nova rotulagem dos alimentos, nós vamos ouvir a professora Mirna. Tá? E Mirna, tá? Você vai falar um pouquinho sobre rotulagem, é claro, e como essa rotulagem ela vai poder se aplicar a uma classe de alimentos processados muito importante, que são os alimentos contendo gorduras, né? Então, estamos aqui para te ouvir e aprender um pouquinho sobre como que a indústria vai poder lidar com a nova rotulagem e um pouquinho da história desse assunto aplicado a gorduras na área de alimentos. Então, Mirna, a palavra está com você. Estou voltando lá, fiz errado. Comecei a dar palestra, droga.
Olá, Júlia, está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo e te vendo também. Certo, eu entrei aqui com a palestra, eu entrei com a palestra sem som e sem e sem imagem. Bom, Tranquilo. agora temos som, imagem e a palestra. Isso Então, aí. muito obrigada, Júlia, pela apresentação, obrigada, Alexandre, pela palestra anterior aí, sempre muito esclarecedora. E muito obrigada a todos que estão nos ouvindo aí, prestigiando mais uma vez o processamento de alimentos para curiosos, né? Falar depois de um especialista em rotulagem aí, como o Alexandre, não é uma coisa simples, tá? Mas eu vou aqui me reportar aos nossos curiosos que assistiram a nossa primeira apresentação, definindo o que é alimento, né? Nessa apresentação estávamos eu e o Júlia explicando o que era alimento e por que eles estragam. Então, trazendo essa definição que nós usamos, né? Os alimentos podem ser, então, os macro e micronutrientes, que incluem os carboidratos, gordura, proteína, água, vitaminas e minerais. Depois, esses alimentos com essas características, né? Eles vão ter, como o Alexandre falou, né? Sempre tiveram, né? A rotulagem nutricional, que vai trazer as principais informações sobre a composição nutricional dos alimentos. Então, agora, essa nova tabela, com todas as características que o Alexandre já colocou, vão, então, passar a fazer parte, né, reformulada desses alimentos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a novidade, né, como que nós vamos começar a ver isso na nossa embalagem, né? Então, sobre a rotulagem nutricional frontal, o Alexandre já colocou, né, que nós vamos estar anunciando no front da embalagem, né, na parte frontal da embalagem, os nutrientes críticos, como sódio, gordura saturada e açúcar adicionado. Então, quando nessa embalagem a gente tiver mais do que 15 gramas de açúcar adicionado, a embalagem vai ter esse anúncio aqui de alto em açúcar adicionado. Quando nós tivermos mais do que 6 gramas de gordura saturada, ela recebe um rótulo de alta em gordura saturada. E quando a gente tiver mais do que 600 miligramas de sódio, a gente vai receber, então, um rótulo de alto em sódio. Então, o que a gente vai ver no mercado, né? O que nós vamos ver na prateleira em relação aos alimentos é que eles podem ter 1, 2 ou 3 rótulos, né? No máximo, rótulos frontais identificando esses nutrientes, né? O que a gente vai falar um pouquinho é sobre a parte de gordura hoje, tá? Então, as gorduras em alimentos, né, elas são nutrientes que atuam no organismo como reserva de energia, são importantes para o funcionamento do sistema nervoso, para o sistema imunológico e funcionam como um isolante térmico no corpo. E é muito importante também, gorduras, por exemplo, elas são veículos de vitaminas lipossolúveis, vitaminas que são solúveis na gordura. Se o alimento não tiver gordura, eles não tá carregando essas vitaminas, né? Então, um leite desnatado não tem as vitaminas A, D, E e K, que são vitaminas presentes no leite, por exemplo. Então, a gordura ela é necessária à nossa saúde e é um nutriente importante para o nosso organismo. Do ponto de vista tecnológico, que é o uso da gordura em alimentos, ela é responsável por sabor, por consistência, por textura, por maciez. Então, uma série de parâmetros desejáveis no nosso alimento, eles vêm da gordura presente nesses alimentos. Bom, nós vamos precisar entender um pouquinho aqui, curiosos, essa questão de óleos e gorduras, o que eles são, tá? Do ponto de vista químico, para a gente entender essa diferença. Uma gordura ou um óleo é sempre esse triacilglicerol, que é uma molécula constituída aí por uma parte que se chama glicerol e uma parte que se chama ácidos graxos, né? Então, uma molécula, ela tem uma gordura ou um óleo, ela tem 3 ácidos graxos e 1 glicerol, ok? Esses ácidos graxos que compõem essa molécula, eles podem ser saturados ou insaturados. Um ácido graxo saturado, ele só tem molécula de carbono reto aqui e hidrogênio.
Então, eu só tenho uma ligação de carbono com outro carbono. Ele chama saturado, ele não tem dupla ligação. Um ácido graxo insaturado, ele tem duplas ligações. Então, eu vou ter uma dupla ligação, né? Se vocês lembrarem lá da química, cada carbono pode fazer 4 ligações, né? Então, com outro carbono, com hidrogênio, com hidrogênio. E aqui, eu vou ter, então, num ácido graxo insaturado, essa dupla ligação. Bom, mas qual que é a diferença de óleo e gordura, então? Né? Se nós estamos falando que óleos e gorduras são esse núcleo de triacilglicerol, que tem o glicerol e os ácidos graxos. O que diferencia, então, o óleo da gordura? Né? O que diferencia o óleo da gordura é a composição de ácidos graxos. Então, nos óleos predominam ácidos graxos insaturados, que são líquidos à temperatura ambiente. Já na gordura, predominam os ácidos graxos saturados, que são sólidos à temperatura ambiente. Então, num óleo, eu tenho mais ácido graxo, que tem essas duplas ligações aqui, que são insaturados, do que ácidos graxos saturados. E daqui a gente vai entender uma outra coisa, que é a composição da gordura vai afetar a sua consistência. Porque as gorduras insaturadas, que têm duplas ligações, elas são gorduras líquidas. E as gorduras saturadas, onde eu tenho predominância desses ácidos graxos, elas são gorduras sólidas, como a banha, como a manteiga, e a gordura líquida, como o óleo. Né? Eu vou trazer um pouquinho para vocês do que é essa gordura saturada sólida, aqui desse ponto de vista. Eu inverti aqui o slide, né? Eu peguei essa informação do meu colega Marco Gama, que além de pesquisador da Embrapa, é coordenador do Subcomitê Brasileiro de Nutrição e Saúde do FIO-IDF, da Federação Internacional de Laticínios, né? Então, esse artigo publicado aqui, ele é de 1953, e o que ele mostra aqui, eu ampliei esse gráfico, está mostrando a morte por doenças degenerativas do coração em relação ao consumo de gordura, né, de calorias que vem através de gordura. Então, ele mostra aqui, o consumo no Japão era baixo e a morte é baixa. À medida que aumenta o consumo, como aqui, na Inglaterra e Gales, eu tenho um consumo maior e uma morte maior. E aqui eu tenho um consumo maior e uma morte maior. Então, foi por causa desses trabalhos científicos lá da década de 50 que a gente começa a ter essa informação de que a gordura saturada não é boa para o nosso organismo. Ela realmente está relacionada a doenças degenerativas do coração, aspectos das doenças cardiovasculares, tá? Bom, quando aumenta a industrialização de alimentos, quando eu começo a ter uma produção de alimentos grande, eu preciso de gordura para esses alimentos, né? Eu tenho uma necessidade de maior quantidade de gorduras, porque a indústria de alimentos está crescendo, né? Nós estamos lá na década de 50, 60, né? Eu preciso de mais gordura. A gordura que era utilizada era a gordura saturada, e essa gordura saturada agora está sendo relacionada a doenças cardiovasculares. Então, o que acontece é que se busca um recurso tecnológico. Como eu faço gordura, que não é gordura saturada, mas que tenha consistência, que seja como a gordura saturada para poder usar na indústria de alimentos. Então, é assim que o recurso tecnológico usado para fazer isso é o processo de hidrogenação. Então, o que acontece, né? Isso aqui é como um reator. Você vai colocar aqui a gordura e vai colocar o gás hidrogênio e um catalisador que vai fazer com que esse hidrogênio vai se ligando na molécula. Então, em vez dela ter lá onde tem 2 ligações de carbono, ela vai lá e coloca hidrogênio e muda esse perfil da molécula. Essa colocação de hidrogênio, nós já falamos que a composição afeta a consistência. Então, à medida que eu coloco esse hidrogênio, um óleo que era líquido,
ele vai ficando mais consistente. Por quê? Porque vai mudando aquela composição que a gente já mostrou, de ácido graxo insaturado para saturado. E a partir do momento que, se eu fizer isso com todas as cadeias, eu tenho uma gordura que ela foi totalmente hidrogenada, ela vira totalmente saturada também. Então, essa gordura parcialmente hidrogenada, a cada quantidade, a cada processo que eu faço aqui, eu consigo produzir uma gordura industrial, que a gente fala, que tem a consistência que eu preciso para todo o nosso perfil de produção de alimentos na indústria. Bom, mas aí, o que acontece no meio dessa história? Tecnologicamente, o problema está resolvido. Eu faço hidrogenação e tenho gordura que tem a consistência que eu preciso para usar na indústria de alimentos. Mas o que acontece no meio desse caminho? No meio desse caminho, quando você está fazendo essa inclusão aqui de hidrogênio, aqui dentro do reator, e esse hidrogênio fica, os dois ficam aqui do mesmo lado da molécula aqui de carbono, essa molécula é chamada de ácido graxo insaturado cis. Quando elas ficam no lado oposto aqui do carbono, ela é chamada de ácido graxo saturado trans, insaturado trans. Ou seja, nasce aí o nosso problema, que é a gordura trans. O processo de hidrogenação leva à formação de gordura trans. Então, durante muito tempo, a utilização dessa gordura na indústria, ninguém tem o reconhecimento que ela é uma gordura que teria algum problema. O que a gente sabe é que ela produz essa gordura plástica. Mas a ciência não para, né? A gente já sabe disso, a ciência não para. E aí, várias evidências científicas que vão levando devagar a comprovação científica de que essa gordura trans não é boa para o organismo, ela faz mal para o organismo, tá? Então, começam a aparecer na mídia, né, notícias sobre, olha, como não bastasse toda a preocupação com a gordura saturada, há também a sua prima, a gordura trans. Mais perniciosa que a gordura saturada, a trans, além de aumentar os níveis de LDL, o mau colesterol, ainda diminui os índices de HDL, o bom colesterol. E nessa outra revista, né, Saúde é Vital, gordura trans, a vilã da vez. Então, essas informações científicas, elas chegam, né, e esse é o propósito mesmo, divulgar a ciência, ela começa a chegar na mídia. Então, nós estamos falando aqui de regulação, né? Nós estamos falando de legislação, né? Então, ao longo desses anos, começando lá em 92, iniciam-se os estudos em nutrição sobre a gordura trans. Até que agora, em 2019, a gente tem o banimento da gordura trans. Então, pela legislação brasileira, né, olha, em 1995, a Organização Mundial de Saúde indica que se deve minimizar a ingestão de gorduras trans. E nós caminhamos no Brasil aqui para, em 2019, banir a gordura trans das nossas formulações de alimentos, tá? Então, aí, a partir dessa resolução, a gente vai estar banindo a gordura trans em alimentos industrializados a partir de 2023. Da mesma forma, existe uma preocupação com os aspectos regulatórios da gordura saturada. Então, olha, começando lá, na Organização Mundial de Saúde, no ano 2000, em 2020, tá? É que nós temos comprovação científica, supostamente, e que se chega a esse rótulo que deve estar indicado que é uma atenção para a gordura saturada, porque acredita-se que ela pode não ser adequada para a nossa nutrição. Bom, seguindo aí, qual é a nossa situação, então, dos alimentos agora, né? Os óleos não atendem às necessidades tecnológicas. Então, ao longo, não é, eu digo agora, né, mas é ao longo desses 20 anos aí que nós estamos falando, né, como que vão surgindo, né? Os óleos não atendem às necessidades tecnológicas. A gente sabe que o óleo,
líquido, ele não vai servir para uma série de formulações de alimento. O que era usado era a gordura hidrogenada ou parcialmente hidrogenada. A gordura trans foi banida, portanto, eu não posso usar gordura parcialmente hidrogenada, todo mundo já sabe e não usa mesmo. As gorduras saturadas estão associadas a doenças cardiovasculares. Né? Bom, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Nós precisamos continuar produzindo alimento. Então, começam as inovações, desenvolvimentos tecnológicos para resolver essas questões. Então, o fracionamento de gorduras é uma possibilidade, né? Aqui a gente tem um exemplo, desculpa, de gordura de leite sendo fracionada, né? Uma parte líquida e uma parte sólida. Outra tecnologia que chama interesterificação, que significa, lembra lá no meu triacilglicerol que eu tinha 3 ácidos graxos saturados, 3 ácidos graxos insaturados? Aqui eu tinha uma gordura, aqui eu tenho um óleo. Então, eu vou fazer uma reação de misturar esses ácidos graxos dentro dessas gorduras, que chama interesterificar. E aí eu vou gerar uma gordura que seria com uma consistência adequada para utilizar na indústria. Então, hoje, nós não temos mais margarina produzida por gordura no mercado, produzida por hidrogenação, e sim por interesterificação, certo? Que não tem gordura trans. Outra possibilidade é o uso de oleogéis, aqui já focado na substituição de gorduras saturadas, né? A gente usa uma cera, por exemplo, usa um óleo que vai formar uma rede que vai prender esse óleo, mas vai ter uma forma de gel. Então, ela pode ser utilizada nesses processos também, né? Como substituição dessas gorduras. Esse rótulo, né, que foi colocado, tanto de gordura, mas de outros também, né? Eles, da mesma forma que cientistas e a indústria de alimentos trabalharam para eliminar a gordura trans das formulações dos alimentos industrializados, agora a gente trabalha na reformulação de alimentos com redução de gordura saturada, com redução de açúcar, com redução de sódio. Isso gera, inclusive, uma competição, né? Você ter 2 produtos no mercado, né, que tem a mesma característica, mas um não tem a gordura, tem menos açúcar, que nem leva o rótulo, e o outro tem mais açúcar, ou gordura, ou sódio, o consumidor vai escolher o que ele acha mais adequado para a sua dieta, né? Então, esse daí. Então, quando a gente olha, tá tudo legal, né? Olha lá, nós temos gorduras trans estão banidas. Bom, mas se estão banidas, por que está aqui gordura trans, né? Primeiro pode ter 0. E depois existem alguns processos tecnológicos que têm alguma porcentagem mínima de gordura trans, e não aquilo que a gente consumia, que é inerente do processo, né? Então, tá aí, tanto pode aparecer 0 como quantidade muito mínima, né? Então, o alto em gordura saturada também está informado. Legal, né? A gente vai saber escolher. E os cientistas na indústria estão trabalhando para reduzir gordura saturada, para reduzir açúcar, para reduzir sal. Então, está tudo certo, estamos num bom caminho, né? Mas a ciência não para. A ciência não está contente com essa gordura saturada associada a problemas cardiovasculares. Então, da mesma forma que aqui, em 1953, nós tínhamos trabalho mostrando essa relação que levou, então, mais uma vez, usando aí os slides emprestados do meu amigo, que levou a essa associação de consumo de gordura saturada e problemas cardíacos, nós temos outros trabalhos científicos que não mostram isso. Este trabalho também é da década de 50, e em vez de estar usando aqui 6 pontos, ele está usando 22 pontos. E o que esse trabalho mostra, um trabalho científico já bastante antigo, é que o alto consumo de gordura, de calorias através da gordura, né,
não está associado a alta, necessariamente, a alta de problemas ou de mortalidade por causa de arteriosclerose ou de doenças degenerativas do coração. Esse ponto destacado aqui é a França. Então, veja só, ela está aqui com alta quantidade, né? Aqui aumenta 10, 20, 30, 40, alta quantidade e baixa mortalidade. A gente olha aqui, ó, com próximo de 40, nós temos vários países aqui, né? Nós temos Portugal, nós temos Nova Zelândia, nós temos Holanda, temos uma série de países aí, Suíça, Suécia, que tem alto consumo de gordura saturada e não tem mortalidade. Então, a ciência hoje, ela está discutindo, da mesma forma que durante 20 anos se discutiu a gordura trans, nós estamos discutindo a gordura saturada, tá? Então, a informação, né, que dizia que não bastasse toda a preocupação com a gordura saturada, há também a sua prima, a gordura trans. A gordura trans foi banida, né? E a ciência, que não para, já tem evidências científicas bastante suficientes para dizer que esses ácidos graxos, né, também podem ser saudáveis. Então, não existe essa generalização. Então, aparece na Veja, na Time, nós estamos ouvindo falar da gordura saturada como um todo, né? Agora a ciência da nutrição diz que essas também são saudáveis. Nós estamos ouvindo falar da manteiga, né? Essa Time aí como a manteiga, e também da banha de porco, né? Como um alimento que deve ser ingerido. Então, a ciência não para, e essa, como mostrou lá o Alexandre, nós estamos bem aqui no meinho, né? Não estamos lá no fim do iceberg, e tem muita coisa para caminhar, e vai mudar à medida que a ciência avança. Então, as mudanças das rotulagens, elas são para acompanhar a ciência, né? E elas têm o propósito de atender, então, a ciência. Bom, caminhando aqui para o fim da nossa fala, né, sobre a rotulagem de alimentos, quando se trata de alimentos industrializados, como é as centenas de itens que nós encontramos nas prateleiras do mercado, é por meio da informação disponível nos rótulos da embalagem que a gente pode identificar o produto e entender melhor suas características. Então, é muito importante a gente saber entender o que está no rótulo, né, para entender as características do produto, que agora, no aspecto de indicar o que pode ser considerado alto whey, conta com a rotulagem frontal. Ler a embalagem é muito importante. Nós temos que ler e compreender o que significam as informações, para a gente poder exercer o nosso direito de escolher o que é melhor para a nossa alimentação e a de nossa família. Então, é importante saber ler e entender o que está escrito no rótulo dessas embalagens, né? E, finalmente, a rotulagem nutricional frontal, que é a novidade regulatória que nós estamos trazendo hoje, né, na comercialização de alimentos, ela foi adotada pela Anvisa, como foi explicado pelo Alexandre, a partir de um amplo processo de consulta com participação de toda a sociedade. E, a partir de agora, né, a partir desse processo de outubro até ser implantado, ela vai ser obrigatória para os rótulos de produtos embalados na ausência do consumidor. Então, essas fotos que vocês estão vendo aí é de um mercado que eu estive no México, né? E essa aqui são alguns exemplos de produtos indicando com essa rotulagem frontal, né? Então, eu vou falar aqui também onde que a gente pode aprender e encontrar informações confiáveis sobre a rotulagem, né? É exatamente no mesmo site, né? www.olhonalua.com.br, que é uma iniciativa de 11 associações ligadas à indústria e ao varejo de alimentos e bebidas, que visa informar e educar o consumidor brasileiro sobre a nova rotulagem de alimentos. Então, se vocês tiverem dúvida, esse é o lugar onde vocês vão encontrar informações detalhadas, numa linguagem bastante simples, para que possa informar o consumidor brasileiro sobre essa nossa
nova rotulagem. Então, eu agradeço aí o tempo da minha fala e estou aqui à disposição para as perguntas e volto aí a apresentação para o professor Júlia. Júlia, obrigada. Legal, Nina, muito obrigado pela sua apresentação sobre rotulagem associada a óleos, a gorduras. Obrigado mais uma vez ao Alexandre pela apresentação inicial sobre rotulagem de alimentos. E agora chegou o momento das perguntas, né? A gente foi registrando ao longo das apresentações algumas perguntas que foram aparecendo por parte do público, e eu vou, então, começar a fazer as perguntas para os nossos palestrantes. Começando por você, Alexandre. A Paula Fagnani pergunta o seguinte: e o que acontece quando a embalagem dos alimentos é muito pequena? Tem coisas que não dá para ler. Imagino que ela quer saber como é que vai funcionar a rotulagem nesses casos de embalagens pequenininhas. Antes que alguém fale, você está no mudo, eu abri o microfone. Paula, a sua pergunta vem já de encontro a um dos objetivos dessa atualização, né? É facilitar a visualização, facilitar a legibilidade. Então, o que a gente já falou, tabela, fundo branco, letra preta, ter uma posição, tudo isso tem esse objetivo. Mas algumas situações, que são situações de exceção, a tabela, a tabela nutricional, ela é voluntária. Qual são essas exceções? Tem uma lista de alimentos, aqui eu não vou ficar entrando muito em detalhe, mas tem uma lista de alimentos, por exemplo, os alimentos que são fatiados numa padaria, os alimentos que são que você pede para preparar para você, por exemplo, no açougue, você chega lá, pede meio quilo de carne moída. Esses alimentos e outros, a tabela ela é voluntária. A outra regra na sequência diz respeito à superfície disponível para impressão. Quando a gente pega o rótulo do produto e abre ele assim, tirando as áreas de solda, não o produto, né? Não é o produto lá, mas esta área toda, se ela for menor que 100 centímetros quadrados, é voluntária a aplicação da tabela. Mas e se eu coloco a tabela? E se eu decido colocar? Aí você tem uma série de ferramentas que você pode utilizar. Compactação, que é a substituição das letras obrigatórias, Arial e Helvetia por Arial Nero e Helvetia Condensed. Você pode usar as abreviações que estão previstas na tabela na IN 75. Você pode usar uma tabela, você pode usar um recurso que chama de declaração de nutrientes não significativos. Por exemplo, se você tem ali proteína zero, tal, você pega tudo isso, tira essas linhas e escreve lá. Valores não significativos e escreve os nutrientes. Então, tem uma série de ferramentas que você pode usar para que a tabela fique legível. Não deu, com lugar nenhum. Aí, nesse caso, você pode ainda flexibilizar a história da tabela num painel, a tabela, a lista de ingredientes no mesmo painel, você pode usar no painel adjacente. Não funcionou de jeito nenhum, não coube a minha embalagem, mas eu quero, você pode lançar mão de recursos como uma frase: para informação nutricional, consulte, ou um QR Code, mas é importante deixar claro que isso não é o gosto do freguês. Tem lá um passo a passo na resolução para dizer qual é o modelo da tabela e quais são as ferramentas que você pode utilizar para garantir que você nunca mais deixe de ter a sua informação clara, precisa e fácil de identificar. Joia, Alexandre, muito obrigado. Eu vou até pedir desculpas agora para a Lidaiane, que foi quem fez a primeira pergunta no nosso YouTube, e eu não sei por que eu comecei fora de ordem. Então, assim, eu vou agora fazer a pergunta que a Lidaiane fez, tá? Que eu imagino que também é para o Alexandre, e aí a minha próxima vai ser para mim. Então, a Lidaiane quer saber, Alexandre, se o novo formato da tabela nutricional é obrigatório de ser aplicado em todos os alimentos.
Todos os alimentos embalados na ausência do consumidor tem que ter. Aí a gente tem a lista de exceção, que é as embalagens com menos de 100 centímetros quadrados, que ela é voluntária, e tem uma lista de produtos que são voluntários. Aquilo que é obrigatório e aquilo que é voluntário e o fabricante decide, ele tem que cumprir a regra. Fundo branco, letra preta, posição, a ordem. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que não vai ter mudanças hoje em dia. Hoje, o que você vai no supermercado e olha e tem tabela, vai continuar tendo tabela. Alguns produtos, em função dessa regra dos 100 centímetros quadrados, eles podem não ter, mas não deve mudar muito do que a gente já viu hoje no mercado em termos de distribuição, produtos que trazem, produtos que não trazem a tabela. Me permite uma observação aqui. Os produtos que são do B2B, que é o produto destinado à fabricação, à industrialização, não precisam ter a tabela. Mas se esses produtos aparecerem lá no atacarejo, vai precisar, porque no atacarejo é uma relação de consumo. Então, se eu tenho uma caixa de 50 quilos, por exemplo, de chocolate em pó, que eu vendo para um fabricante de sorvete, mas se eu coloco essa caixa lá no atacarejo, ela passa a ter que ter tabela também. Essa é uma regra nova. Legal, Alexandre, obrigado mais uma vez. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que está mais direcionada ao assunto que a Mirna colocou, porque trata de óleo ou de gordura, né? E aí eu vou até completar um pouquinho a pergunta, viu, Mirna? A Daiane Trevisan, ela pergunta exatamente o seguinte: o óleo de coco realmente é mais saudável? E aí eu emendo, né? Porque a gente está falando de um produto, óleo de coco, né? Que se tornou famoso nos últimos anos, né? Então, cada vez mais está aparecendo aí, visto nos mercados. Então, eu queria completar a pergunta, né? O mais saudável é uma coisa, mas diante dessa definição que você colocou tão bem para a gente, Mina, sobre o que é óleo, o que se chama de óleo, o que se chama de gordura, né? O que é o óleo de coco? É um óleo, é uma gordura, né? Então, acho que talvez um pouquinho para contextualizar seria legal falar sobre isso também. Certo. Então, obrigada pela pergunta. É a Daiane que fez a pergunta? Daiane. Ok, obrigada, Daiane, pela pergunta. É uma gordura. É gordura de coco. A gordura de coco é a gordura mais saturada da natureza. Ela tem 90% de ácidos graxos saturados. Então, se eu comparo com a gordura do leite, por exemplo, o leite tem a gordura do leite, que vai resultar na manteiga, tem 65% de ácidos graxos saturados. E o óleo de coco tem 90%, né? A gente acostumou falar óleo, mas é uma gordura porque é uma gordura saturada, tá? E além de ser uma gordura saturada, ela tem uma presença de ácidos graxos são muitos, né? Eu falei ácidos graxos no atacado, mas ela é uma gordura láurica. Ela tem a presença de ácido graxo que é láurico, que é um ácido graxo que é pró-inflamatório. Então, a gordura de coco é uma gordura saturada e vai receber o rótulo como gordura saturada. A gordura animal, ela é saturada. A gordura do leite, a carne, elas são gorduras saturadas, mas ainda assim em grau de saturação menor do que a gordura do coco. A banha, menor ainda que o leite, menor ainda e muito menor que o óleo de coco. Certo? Mirna, uma coisa que a gente ouve muito, né? O pessoal tem muita dúvida também, gordura de coco e o óleo de palma é a mesma coisa, sim ou não? Não, não são a mesma coisa. Muito bom. Mas bacon, tudo bem, né? Bacon pode. Beleza. Bom, agora, Julian, que pergunta vem Vamos lá? A próxima, então, eu vou voltar para o Alexandre. Tá? Deixa eu ver aqui para não me perder na ordem. Ok. Então, Alexandre, eu tenho uma pergunta do Carlos. Tá? O Carlos quer saber também sobre o que vai ter em relação ao que vai ter na rotulagem. Por que não vai ter alerta de alto em calorias? Boa. Todas essas decisões que foram tomadas ao longo do
Porque tem uma coisa, porque não tem outra, porque isso, porque quando a gente olha, quem é curioso vai olhar ao redor aí, tudo que está acontecendo ao redor do mundo e vai ver que tem alguns países que estão declarando caloria, tem advertência de presença de cafeína e tal. Todas elas, importante trazer essa informação, elas estão dentro dos relatórios de cada uma da etapa, do relatório de análise de impacto regulatório, relatório da tomada pública de subsídios e as explicações para isso. Quando a Anvisa tomou a decisão de incorporar, né, dentro da rotulagem nutricional frontal, o objetivo foi de informar, e a gente vai informar por quê? Porque alguns nutrientes, como a Mina colocou aqui, o histórico da gordura, alguns nutrientes têm questão de importância de saúde pública. No caso das gorduras saturadas, a Mina acabou de dar uma aula. O sódio é um nutriente importante, embora o sódio de adição, que é aquele que a gente usa para cozinhar, e depois a gente põe no arroz, depois põe o arroz na mesa e põe mais sódio, mais sal em cima do arroz. Esse também ele tem uma importância na saúde pública, e os açúcares de adição. Não tem uma necessidade de você indicar um critério de alta em calorias. Por quê? Porque você, primeiro, tem a caloria já lá na tabela e ela não tem esse impacto direto em saúde pública, como tem o caso desses nutrientes. E a caloria vem do nutriente, né? Então, não faz sentido excesso de informação é um problema, né? Como a gente falou, excesso de informação é um problema. Sendo mais objetivo, mais direto ao ponto, a gente consegue melhores resultados. Então, essa foi o racional utilizado lá pela Anvisa. Mais detalhes está lá no relatório de análise de impacto regulatório, relatório de 2019. Joia, Alexandre. Eu vou aproveitar, viu, Alexandre, tem uma pergunta que acho que tem alguma relação com calorias, né? Foi a Mari Ferrari que fez. Então, a Mari Ferrari pergunta assim, se tem alguma tabela de composição de alimentos, tá? Não sei se ela está falando de tabela de composição, especificamente sobre rotulagem, alguma ideia sobre isso, alguma tabela de composição de alimentos que já esteja trabalhando com informações de açúcares totais. Olha, vou aproveitar a pergunta da Mari e vou fazer um esclarecimento importante aqui também, né? Hoje, o que a gente tem nas tabelas nutricionais é a declaração de carboidrato total, a quantidade total de carboidrato. Todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é açúcar. Então, a declaração de açúcares totais e depois de açúcares adicionados nada mais é do que uma especificação. Ela deriva da quantidade de carboidrato declarado. Quem olhar na tabelinha nova vai ver, tem a linha de carboidrato, e depois você tem um recuo para açúcares totais e um recuo para açúcares adicionados, né? Açúcares adicionados nunca vai ser maior do que totais, e totais nunca vai ser maior do que a quantidade de carboidratos. As tabelas, como que você faz, né? Como você elabora uma tabela, põe a informação ali? Você pode fazer por análise, ou você pode buscar nas tabelas de referências. Nós temos 2 tabelas no Brasil e algumas tabelas internacionais. A do USDA é a mais utilizada. Eu não sei se essas tabelas trazem, por exemplo, para um produto elaborado, eu acredito que ainda não, né? Por um produto elaborado como um sorvete de doce de leite, ela vai ter a quantidade de açúcares totais. Mas pelas matérias-primas, você consegue chegar nessa informação. É só você pegar a formulação do seu produto, entender ali o que é adicionado, o que é total, e aí você consegue buscar informação nessas tabelas e ter o valor total de açúcares totais. Obrigado, Alexandre. Então, agora eu vou voltar para a Mirna. Tá? Mirna, nós temos uma pergunta da Eli Rocha, nutricionista, e a Eli, ela está fazendo uma pergunta bem interessante sobre gordura trans. Aí ela pergunta assim, a gordura trans, mesmo que mínima, em quantidade mínima, inerente do processo, significa que ela é do próprio alimento, visto que o uso dela foi banido? É exatamente isso. Você não produz a gordura trans pelo processo de hidrogenação. Então, a gordura trans, ela é produzida naquele processo quimicamente.
mas alguns produtos eles têm, e eu vou dar exemplo aqui da gordura do leite. A gordura do leite tem uma parcela mínima, mas é inerente da gordura, que é a gordura trans. E no processo de refino de óleos também, você pode ter uma parcela muito pequena que você não consegue eliminar, que é inerente ao processo. Então, é exatamente isso. Ela foi banida, né? E você está nos processos presente na matéria-prima ou, em alguns casos, formado em quantidades mínimas, e esses processos estão também em revisão. Os processos tecnológicos estão também em revisão, da mesma forma que nós tivemos a revisão da forma de produção de gordura com consistência adequada, semelhante à gordura parcialmente hidrogenada, né? Então, é exatamente isso. Ou ela é inerente, ou ela é presente no alimento, ou são mínimas transformações que ocorrem no processo de produção. Por exemplo, no caso do refino, né? Então, esses processos também estão aí para serem resolvidos. Eu não sei Isso é se o um grande Alexandre tem desafio, né, alguma... Mirna? Grande desafio, É o porque desafio tecnológico que não para, né? isso, isso. Esse é um dos objetivos, né? Uma das intenções que a Anvisa busca com essa rotulagem é que as empresas se sintam motivadas, o setor se sinta motivado a buscar uma reformulação dos seus produtos, aí diminuindo a presença de sódio, de gordura saturada, e de açúcar de adição. Mas muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que você tira um pelo outro só, né, Mina? Mas não é isso. É muito mais complicado que isso, né? É muito mais complicado porque, assim, os processos de produção, né, o uso dos ingredientes, e aí eu vou pegar o outro exemplo, que é sal, que não é gordura, eles têm papéis tecnológicos, né? O sal é um inibidor de desenvolvimento de micro-organismo, ele afeta o desenvolvimento das enzimas. Então, muitos processos, quando eu reduzo o sal, eu tenho que ter outros mecanismos tecnológicos de resolver a questão. Para o quê? Porque a pessoa quer o produto, né? O consumidor quer o produto com sabor e etc, né? Então, os ingredientes, eles não são somente buscando o sabor, eles têm papéis tecnológicos. Dou outro exemplo importante, que é o açúcar, né? Açúcar, por exemplo, em iogurtes, né? Ele faz parte do teor de sólidos do iogurte. Quanto mais teor de sólido, até um limite, na verdade, eu vou ter uma consistência mais macia, eu vou ter um corpo melhor, uma textura melhor do produto. Então, se eu reduzo, se eu tiro o açúcar, eu também estou tirando essa característica de maciez, de consistência. Então, tem que se buscar tecnologicamente desenvolvimentos para a gente chegar nos produtos que tenham a redução de gordura, a redução de sal, dentro do que se está buscando, porém atendendo os aspectos tecnológicos. Algumas coisas eu não consigo fazer, né? Se eu tirar o sal de um queijo, por exemplo, totalmente, eu tenho uma consequência para a característica do produto. Então, isso é importante, é o equilíbrio entre, né, o aspecto nutricional desejado e os aspectos tecnológicos, né, e sensoriais também desejados. E isso também foi uma preocupação por parte da Anvisa na tomada de decisão. E um dos motivos, uma das razões pelas quais ela decidiu por criar o perfil nutricional por 100 gramas e por 100 ml, também considerou a questão do uso desses nutrientes do ponto de vista do produto, né, da essência do produto. Então, mas assim, eu vou fazer por porção. A Anvisa justificava, uma das justificativas foi essa. Na porção eu não vou conseguir trazer esse elemento para fazer essa comparação entre categorias. Eu posso pegar, se eu for, por exemplo, comprar um produto para o meu café da manhã, eu posso escolher uma manteiga, uma margarina, um requeijão, um creme de ricota. E aí, comparando eles por 100 gramas, fica mais fácil, né? A tabela, a quantidade de sal ou de gordura neles fica mais fácil num primeiro momento. Depois eu vou ver na tabela, eu olho lá atrás para ver na porção de consumo quanto é que tem.
Mas essa questão da presença deles, né, desses nutrientes do ponto de vista da tecnologia, ela teve que ser considerada, assim, foi uma das razões pelas quais a Anvisa adotou para a rotulagem frontal o critério dos 100 gramas, até para eliminar alguns produtos, né? Alguns produtos são proibidos, por exemplo, os queijos, né? Um queijo Minas padrão, ele não pode ter a rotulagem frontal, porque naturalmente ele tem uma quantidade de gordura saturada presente ali. Não faz sentido você trazer essa informação, de novo, é uma desinformação e não uma informação. Mas muito obrigado pela sua explicação também. Legal. Alexandre, eu vou pegar duas perguntas e juntar em uma só, porque na minha leitura essas perguntas elas têm relação uma com a outra, né? E olha assim, olha só, a Daiane, ela perguntou, e no caso da bandeja de iogurte, cada potinho tem que ter a tabela nutricional? E aí a Marina pergunta sobre caixa de bombons sortidos, tá? Como fica a rotulagem frontal. Então eu peguei dois casos em que são muitas unidades em uma única embalagem maior, né, uma caixa, seja lá o que for, para juntar uma pergunta para a gente saber como é que vai ficar nesse caso. E se elas soubessem que eu estou sem almoço, a fome que eu estou agora, elas vêm falando Ih, de iogurte, de rapaz! bombom. Tenha dó, né? Vamos lá, mas vamos lá. Vamos falar primeiro do iogurte. O pessoal está acostumado aí hoje no supermercado pegar a caixa de iogurte e ficar fazendo assim, né? Isso vai acabar, vai ter uma tabelinha, como a gente viu, obrigatória, fundo branco, letra preta. Como que vai ser? Se a bandeja inteira for de um único sabor, é uma tabela. E se tiver rotulagem frontal, é um selo de acordo com aquilo lá. Vamos imaginar que eu tenha 6 sabores na minha tabela, na minha bandeja. Então, 6 sabores diferentes. Você vai ter que ter 6 informações diferentes. Você não precisa ter 6 tabelas. Existe um modelo de tabela, chama-se que são não vou lembrar o nome agora, mas ela tabela, você pode colocar o cabeçalho e você vai colocando as informações de cada um dos produtos naquela tabela. Você faz uma só e aí tabela compartilhada, você vai fazendo a declaração. Não precisa fazer 6 tabelas. Pode usar esse recurso. No caso da rotulagem frontal, na bandeja de iogurte, 6 sabores diferentes ou 4 sabores, vamos imaginar que 3 são altos em açúcar e 2 são altos em gordura saturada. Você não precisa ter também um selo para cada um. Você pode ter um selo de alto em açúcar e embaixo você faz a referência aos sabores. Então, morango, mamão e abacate são altos em açúcar adicionado. Os outros 2 sabores são altos em gordura saturada. Esses recursos são permitidos e também se aplica na caixa de bombom. Uma caixa de especialidades, por exemplo, você tem 10 sabores diferentes ali. Você não precisa ter 10 tabelas, você pode ter uma tabela quebrada, uma única, explicando, diferenciando e fazendo a referência, e o selo da rotulagem frontal, caso tenha a mesma ferramenta, a mesma lógica. Mas elas nos fizeram uma pergunta. E se eu tiver, por exemplo, um pacote de bala, que eu tenho 11 sabores, mas só vai mudar o aroma e o corante? Eu vou ter uma tabela só para todos eles, e se for o caso do FOP, uma rotulagem frontal, e aí tem que explicar, só altera aroma e corante. Então, tem... Xande. Oi. Desculpa, achei que você tivesse Não, concluído. acabei. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta aí sobre a rotulagem. Por que não tem a parte de calorias? Porque assim, a gente tem, né? Em alguns outros modelos tem alto em calorias, né? Não está falando, pode ser alto em açúcar, alto isso e alto em calorias. Por que não aparece esse alto em calorias na tabela? Então, vamos pegar o fundamento, né? A razão pela qual a gente fez é levar para o consumidor uma informação a respeito da composição do produto. Esses nutrientes que eles foram escolhidos para fazerem parte da rotulagem nutricional frontal, o critério é o impacto deles em saúde pública, a importância deles na saúde pública. Você explicou a questão das gorduras, né? A importância delas. Então, já tendo
calorias, já tendo, desculpa, gordura saturada, já tendo açúcar de adição e sódio, não tem necessidade de você colocar calorias, porque calorias já tem a informação na tabela, por 100 gramas ou 100 ml e pela porção, e o valor diário da porção. Então, não tem a necessidade, porque esta relação da quantidade de caloria também, ela está muito atrelada ela está diretamente atrelada à ingesta desses nutrientes. Né? Uma grama de gordura dão 9 quilocalorias, aquela conta que a gente aprende a fazer. Então, o Brasil entendeu que não tinha essa necessidade. Porque acaba, né, menina? Alguns consumidores acabam se atentando tanto a essa informação que acabam deixando de passar informações mais relevantes. E aí, de novo, né, a Anvisa fala muito na questão da simetria regulatória, da boa prática regulatória, o que é que eu quero com isso? E aí, então, entendeu-se que não tinha necessidade de ter o selo alto em caloria. Obrigada. Muito bom. Tem mais coisa aí para nós, Júlia? Eu acho que tem uma última aqui, viu, Nina? Que eu acho que é para você, que é da Marina. E a Marina, ela vai colocar um outro termo aqui no meio da bagunça de óleo de gordura, né? Porque a pergunta dela é: o que é melhor para cozinhar, óleo ou azeite? Ixi, isso é difícil. Eu não posso dizer que depende, se você vai cozinhar com óleo de aveia, depende do custo, né? Não é isso a questão. Olha, eu penso assim, quando você aquece, tá? Eu não sou nenhuma especialista em óleo, não, mas quando você aquece esses produtos, eles têm o que a gente conhece como ponto de fumaça. Então, o ponto de fumaça, ele está relacionado à temperatura a qual o produto que está sendo utilizado, né, que pode ser banha, pode ser manteiga, pode ser óleo, pode ser azeite, a partir de que temperatura eu começo a ter algum tipo de transformação nesse produto, certo? Então, o azeite, ele tem um ponto de fumaça até em torno de 215, 210, 215 graus, né? Manteiga, banha, eles têm um ponto de fumaça menor, 180. Então, é que eles podem começar a ter transformações, né? Então, assim, para cozinhar, o melhor é o azeite, né? Mas isso não quer dizer que os óleos, porque os óleos são muito ricos em produtos ômega 6, né? Então, os óleos vegetais, eles têm uma característica nutricional importante e eles também têm um ponto de fumaça mais alto, né? Então, o azeite tem um pouquinho mais alto que esses óleos, mas ambos funcionam bem. Mina, eu estou interpretando, né, que quando a Marina fala em azeite, ela está se referindo ao azeite de oliva, né? Eu creio que sim. A minha compreensão, né? Porque é engraçado que é uma questão de nomenclatura, porque o azeite de oliva é um óleo. Ele é óleo de oliva, tanto que se a gente olhar em outros idiomas, por exemplo, em inglês, é tudo oil, né? Oil. Então, não tem essa diferença de falar azeite e óleo. Em espanhol, também não, tá? Se usa a palavra aceite para seja de oliva, seja de milho, seja de soja, seja inclusive de carro, tá? De motor de carro. A palavra é exatamente a mesma, tá? É o óleo que a gente põe no carro. Então, assim, quando a gente fala essa comparação azeite e óleo, no fundo é uma comparação de um óleo específico, que é o de oliva, com óleos de outras fontes vegetais. Isso que ela está colocando, né? Você sabe uma coisa, Júlia, que muitas vezes me perguntam, é sobre a manteiga, né? Se é melhor cozinhar com manteiga ou com ghee, né? Já ouviu o ghee? Que é um produto que a gente encontra também, né? Bastante valorizado como gordura de coco. E aí eu faço essa piadinha também, depende de quanto dinheiro, né? Porque o ghee custa muito caro, mas o que é o ghee? O ghee é a gordura anidra do leite, ou seja, se eu pegar a manteiga e tirar a água da manteiga, eu estou fazendo o ghee, porque é gordura anidra, né? Sem água.
Então, se eu pegar a manteiga e colocar na frigideira ali e evaporar a água, eu estou fazendo ghee, certo? Uma fumaceira. Né? Então, assim, é uma gordura saturada, né? Utilizada na culinária, mas que está muito mais relacionada ao sabor que confere, né? Do que a propriedades nutricionais, né? O foco aí na manteiga, né, passa muito pelo sabor que confere ao alimento e é da escolha de cada um, né? Uma hora você está usando a manteiga para algum tipo de produto, outra hora você está usando o azeite, né? E o que vale é a gente usar de tudo sem exagero com nenhum, né? Um pouquinho de cada. Beleza. Gente, eu achei que tinha acabado, mas pintou mais uma pergunta da Marinês Ribeiro. A Marinês, ela pergunta assim, sobre a rotulagem frontal. A rotulagem frontal, ela isenta o produtor de colocar tabela nutricional na embalagem? Fala, Alexandre. Não, não. Inclusive, assim, são coisas distintas, né? Uma coisa é a tabela, outra coisa é a rotulagem frontal. A gente sempre, nos treinamentos que a gente faz aqui, a gente sempre começa pela tabela. Comece pela tabela. Né? A tabela é a coisa mais importante que a gente tem hoje como informação. Faz a sua tabela, prepara a tua tabela. Daí você vai ver lá na coluna de 100 gramas ou 100 ml, vai ver a quantidade de açúcar de adição, de sódio ou gordura saturada que tem. A partir dali você vai ver se você vai ter que ter o selo ou não. Até porque tem isso também, né, Júlia, Mirna e todo mundo. Se eu chegar no supermercado daqui a um tempo, eu vou olhar lá um produto, tem lá um selo alto em sódio, eu não vou saber se ele tem 701 miligramas ou 601 miligramas, ou se ele vai ter 5.935 miligramas por 100 gramas ou 100 ml, né? Então, é uma informação para chamar a atenção. Então, uma coisa não isenta a outra. Eu tenho que seguir com as regras da tabela, eu vou olhar para a minha tabela. Eu posso até ter uma situação onde eu não tenho como ter a tabela em função da rotulagem, em função da embalagem, da área disponível, mas eu tenho que ter o selo, eu consigo ter o selo. Ou ao contrário, eu não consigo, eu não tenho o selo, mas eu tenho a tabela. Então, uma coisa não isenta a outra. A rotulagem frontal, ela é suplementar. Eu não queria ficar falando de termo muito técnico, mas assim, o que é a tabela? Tabela é rotulagem nutricional. O que são as alegações? As alegações, fonte de ferro, rico em cálcio, alto em vitamina C, baixo em gordura saturada. Isso aí chama-se informação nutricional complementar. Ela complementa a tabela por uma característica, aquele percentual, aquela quantidade que tem ali de cálcio na porção, ou dentro dos critérios, me permite, ou até me obriga, né, a comunicar corretamente para o consumidor que ele tem uma quantidade importante de cálcio. A rotulagem frontal, tecnicamente, ela é chamada de suplementar. Ela suplementa, ela vai além, ela diz assim, olha, presta atenção, vai olhar na tabela. Então, é isso. Então, não necessariamente uma coisa exclui a outra, as regras podem até excluir, mas o fato de ter uma não elimina a outra. Maravilha, Alexandre. Olha só porque a gente tem a impressão que estava acabando, já pintaram mais duas perguntas. O Tudo com o Alexandre, aposto. Eu acho que nós estamos aproveitando, abusando do Alexandre, nosso convidado especial, né? Então, já que ele está aqui, ele vai trabalhar bastante. Especialista no assunto, né? Isso. Então, Alexandre, o Gênison, ele está com uma dúvida que é a seguinte. Ele diz que ele tem visto muita confusão com relação à rotulagem dos produtos fabricados até o fim do prazo de adequação dos alimentos, que é 9 de outubro de 2023. Então, isso começa a valer agora, 9 de outubro de 22, só que existe um prazo até 2023 e ele pede para esclarecer um pouquinho mais como vai funcionar isso. Bom, vamos lá. Vou tentar explicar, não falando de rotulagem. Vamos imaginar o seguinte, né? Essa semana aqui, hoje, o governo brasileiro, a Polícia Federal fala assim, agora passaporte brasileiro não é mais azul, vai ser amarelo a partir do dia 9 de outubro de 22, a partir da semana
daqui 10 dias. O que acontece? Todo mundo vai ter que ir lá na Polícia Federal trocar o passaporte? Não. Quem tem o passaporte válido, o passaporte azul, está válido, está dentro da validade, tudo direitinho, vai continuar usando o passaporte azul. Tem um ano para ir trocar. Daqui, dentro do período de 9 de outubro de 22 até 9 de outubro de 23, vai lá e troca. Atualiza passaporte amarelo. Então, produtos que estão no mercado hoje, que estão na gôndola, que estão no distribuidor, que estão no centro de distribuição, ou que nem pode ser que o produto não chegou ainda na gôndola, mas ele já está fabricado, ele tem data de fabricação, dizendo que ele foi fabricado em junho, julho, agosto, setembro. Esses produtos eles vão ser vendidos, eles têm mais 12 meses para acertar a rotulagem deles e depois eles podem ser comercializados até o final do prazo de validade. Vou voltar no passaporte. Dia 1º de novembro, alguém resolve tirar passaporte. Vai lá na Polícia Federal, vim tirar o passaporte, mas eu quero o azul. Eu não quero o amarelo. Não existe mais o azul. Só vai existir. Mas está no prazo de adaptação. Está no prazo de adaptação para quem tinha o azul. Para quem não tinha e vai tirar o passaporte agora, é amarelo ou amarelo. Então, o que a gente quer dizer com isso? A partir do dia 10 de outubro, tudo que é lançamento, novidade, roupa nova, passaporte novo. Inovação, um sabor novo, O que mais entra como inovação? Bom, tem uma regra da Anvisa que obriga que qualquer mudança na lista de ingredientes você tem que declarar por no mínimo 3 meses a expressão nova fórmula. Declarou nova fórmula, tabela nova, ponto. Não tem discussão com relação a isso. Mudou a lista de ingredientes, nova fórmula, tabela nova e avaliar para ver se tem que ter rotulagem frontal. Mudei o layout da minha embalagem. É um novo layout. Não mudou a fórmula, mudou um novo layout, uma nova identidade visual. Também tem que adaptar. Por quê? Porque é um produto, embora a fórmula do produto, a composição do produto seja a mesma, é um produto que o consumidor nunca viu na vida dele. Daquele jeito, com aquela cara, com aquele passaporte. Não? Tem algumas situações muito específicas que a gente já validou isso com a Anvisa. Por exemplo, eu vou colocar, tem Copa do Mundo agora, né? Eu vou colocar o distintivo, vou colocar o selo da seleção brasileira durante 3 semanas no meu produto. É temporário e depois eu vou tirar, mas não vai mudar nada, é tudo do mesmo jeito. Continua, não precisa, esse caso não precisa. O Natal eu vou colocar lá o Papai Noel fazendo joinha, se não mudar a composição, se não mudar a lista de ingredientes, se não mudar o layout, passou o Natal, tira o Papai Noel e segue a vida. Agora, tem algumas situações ainda que vão além, né? Se eu tenho uma embalagem, por exemplo, de 1 quilo de uma batata frita e eu vou lançar uma de meio quilo, é a mesma embalagem, a mesma cor, o mesmo produto, mesmo tudo. Só se ela diminuiu. E vou manter a outra no mercado, aí não precisa também, porque é um produto que ainda já existia no mercado, ele muda a gramatura só. Não muda nem fórmula, nem layout. Então, resumindo, pega o exemplo do passaporte que fica mais fácil. Daí, no geralzão, é isso. Coisas novas, passaporte novo. As coisas que já tem passaporte, segue aí para trocar. Oi, Mirna. Posso me meter também aí na resposta? Claro. Oi, Júlia. Pode falar. Aí, contribuindo aí com a resposta do Janilson, tem toda uma história para essa adaptação, né, que eu aprendi num curso recente que eu fiz de rotulagem com meu colega Alexandre, que tem a ver também com a matéria-prima para essas embalagens. Para toda mudança de design, às vezes você não tem disponível matéria-primas. As empresas têm embalagens prontas por períodos muito longos. Então, agora você tem que ter tempo de comprar a embalagem, quer dizer, comprar o plastiquinho amarelo para fazer o passaporte, digamos assim, porque antes você tinha comprado só o azul, né?
Então, tem toda uma questão de ajuste de mercado também, para você dar condição para essa adaptação, para todo o design de embalagem e toda essa parte, e passa por disponibilidade de matéria-prima também, para a confecção das embalagens. Achei bem interessante quando aprendi isso com o Alexandre. Não, e bem posto também, né, Emília? Porque existe um estudo da ABRE, Associação Brasileira de Embalagens, que eles dizem, nesse estudo mostra que, em condições normais, você leva, em média, 4 meses e 2 semanas para você ter a embalagem nova na tua casa, na tua fábrica. Que isso quer dizer, se eu pedir uma atualização de uma embalagem hoje, de um alimento, do meu produto, eu vou receber isso daqui 4 meses e 2 semanas. Num momento de pico de consumo, né, todo mundo lá pedindo para mudar, que é o que vai acontecer, esse tempo vai para 8 meses e 3 semanas, se eu não me engano. Vamos falar com 8 meses. 1 ano de adaptação menos 8 meses, quem for resolver fazer a sua atualização em fevereiro do ano que vem já vai estar correndo risco de não chegar a tempo, né? E aí a gente também pode tranquilamente fazer essa fala, né? Que dificilmente esses prazos vão ser alterados, né? Porque foram prazos bastante bem trabalhados pela Anvisa, né? Os 24 meses para preparação e o de 12 meses de adaptação. É isso, eu tinha pensado... Tomar cuidado, né? Daqui a pouco começa a faltar alumínio, daqui a pouco começa a faltar pode. papelão. Eu tinha pensado numa outra analogia, viu, Alexandre, que é com as placas de carro, né? Que, sei lá, a gente está tendo uma mudança agora para essa placa Mercosul, que tem essas letras com números do Brasil em cima, tal, né? Só que, beleza, assim, quem tem um carro hoje com a placa antiga, que tem 3 letras e 4 números com o nome da cidade e tudo, não está obrigado a sair correndo para trocar. Tudo bem, pode manter a placa por tanto tempo, e à medida que a frota de carros vai mudando, as placas vão ficando só do jeito novo. Então, é uma mudança que é para acontecer naturalmente, né? Imagino que na rotulagem está pensado da mesma forma. Podemos usar essa analogia também. É boa também. E depois não adianta chegar lá e falar assim, eu quero uma placa velha. Não dá. Aquela placa amarela ainda, né? Eu quero uma boa. Aquela que é do nosso tempo. Eu gostava tanto da placa amarela. Né? Então, não vai dar mais. E acho que tem uma outra pergunta, não sei se é a última, pelo menos na minha lista aqui ela é a última. É a última mesmo, tá? Confirmado. Sobre um outro assunto que eu acho que é bastante interessante, talvez um dia vai merecer um programa só para isso, que é sobre aditivos. Alexandre, o que mudou, se é que mudou, em relação à declaração de aditivos na lista de ingredientes? Não mudou nada. Essa é fácil. Essa foi fácil, então. Essa até eu sabia. Eu vou chutar isso também. Não mudou nada. Se a gente pensar em termos de rotulagem, né, lembre daquele slide que eu apresentei, né? Tem um monte de informação, daí você tem ali algumas informações. Pensando em termos de rotulagem, a gente tem a rotulagem geral, né, que aí entra a lista de ingredientes, indicação de fabricação, peso líquido, denominação de produtos. Aí dentro da rotulagem geral você tem as rotulagens específicas, vamos falar assim, você tem rotulagem de alergênicos, você tem indicação de presença ou ausência de glúten. Os aditivos entram em rotulagem geral, entram na lista de ingredientes, que por enquanto não mudou nada, mas segue a vida. Isso aí, tranquilo, não mudou nada não. Mas é dinâmico, né? Vai que, né? Não, eu não, vou dar o spoiler, tá? Vai mudar, porque a gente está fazendo a revisão disso no Mercosul. A rotulagem geral ela é harmonizada no Mercosul, então já está bastante avançado. Aí, para o final do ano que vem, a gente deve ter novidade. Aí a gente faz um programa sobre isso. Aí faz outro programa, né? Legal. Só para completar, acho que eu esqueci de mencionar, essa pergunta foi do Paulo Ribeiro. Obrigado, Paulo, pela pergunta, que foi a última, tá, do nosso programa de hoje. Então, nós estamos chegando ao fim do nosso 4º episódio da série Processamento de Alimentos para Curiosos. Então,
A gente agradece a todos que nos assistiram e eu gostaria de lembrar que este episódio, assim como os 3 primeiros episódios, todos vocês continuam podendo assistir a eles no canal de YouTube da FEA e também no canal da Bia. Tá? Então, assim, vale muito a pena a gente voltar atrás, começar, quem não assistiu nenhum, assistam os iniciais sobre conservação de alimentos, sobre alguns exemplos que a gente deu bem legais sobre isso, tá? Para a gente, para vocês chegarem até esse programa onde a gente está chegando na rotulagem. Então, assistam nossos programas. Muito obrigado a todos. No final de outubro, a gente vai para o 5º episódio. Tá? Aguardem, fiquem de olho nas nossas redes sociais, em que a gente vai anunciar o tema, os convidados. Com certeza vai ser mais um assunto super interessante e importante. É isso, gente. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Mirna. E até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada pela audiência aí do nosso programa. Obrigado Pelas perguntas, pelo né, convite. que ajudam a gente discutir o assunto. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Uma gente. honra estar aqui Até com mais. vocês, viu? Tchau. Obrigada, Alexandre. Tchau.